Boa noite, amados. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça governando nossa vida e nos conduzindo à perfeita vontade dele para nós nessa noite. Amém? Quão bom e agradável é estarmos reunidos, né? É uma atmosfera diferente, eu sempre digo isso. Nós orarmos... Boa noite, tudo bom? Nós orarmos em casa é bom, termos um tempo de comunhão é bom, mas estar reunido com os irmãos é bom demais. Eu também cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que está em casa aí e vai unir-se a nós nessa noite de louvor e adoração ao Rei Jesus, amém? Amados, eu vou ler com vocês alguns versículos apenas do livro de 2 Crônicas, capítulo de número 5, eu vou ler a partir do versículo 11, tá? 2 Crônicas 5, do 11 ao versículo 13, ao versículo 14, diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes estavam presentes, se santificaram sem respeitarem os turnos, se uniram. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, aludes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Amados, quem é a casa de Deus? Nós, amém? Nós somos a casa de Deus. E esta casa de Deus se encheu de uma nuvem, se encheu da presença do Senhor. A glória do Senhor se manifestou ali como uma nuvem, amém? Mas o que me chama atenção nesses versículos que eu li com os irmãos, não é o fato de se reunirem sacerdotes e estar ali também os músicos para adorarem, né? Porque isso para nós já é tão real hoje, né? Nós nos reunimos como igreja, os músicos se reúnem, os sacerdotes se reúnem. Hoje nós somos um reino de sacerdotes, amém? Todos nós somos sacerdotes. Então quando todos se reúnem para louvar e bendizer. Mas por quê? Aí eu chamo a atenção para os irmãos no que diz aqui o versículo 13, lá embaixo já. Por quê? Porque o Senhor é bom, e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Vamos alinhar o nosso coração a essa verdade? Nós estamos reunidos, congregados, por quê? Porque o Senhor, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, nós estamos aqui, e chegamos até aqui, não aqui exatamente fisicamente este lugar que eu me refiro, a presença do Senhor, a sermos homens e mulheres para servir o Senhor. Nós assim chegamos até aqui, porque o Senhor, Ele é bom e misericordioso. Porque aprove o Senhor se entregar por nós naquela cruz. Prove o Senhor levar sobre Ele todo o pecado, todo o peso, toda a condenação, e nos tornar participantes da sua vida e natureza. Sabe, isso, irmãos, é um privilégio tão grande. Eu quero que você se sinta tão privilegiado esta noite, por poder se reunir como filha, filho de Deus,
sabe, se sinta privilegiado, sinta a bondade, sinta a misericórdia do Senhor, que não desistiu de nós, que não desiste de nós, e que ainda hoje ela é real, e ainda hoje luta por nós, e ainda hoje insiste, e ainda hoje nos chama pelo nome, amém? Então, sabe, filho, filha de Deus, nós somos filhos que estamos aqui, então se coloque diante dele com celebração, se coloque diante dele com gratidão, se coloque diante dele com rendição, sabe, eu não sei o que você possa ter vivido, eu sei o que eu tenho vivido, e eu tenho enfrentado muitas situações, mas sabe, o que elas são diante da grandeza do Senhor? O que são as situações que querem vir contra nós, diante da grandeza daquele a quem nós pertencemos, da sua bondade e da sua misericórdia? Então nós não vamos nos deixar ser conduzidos por sentimentos, amém? Mas nós somos um povo chamado para andar por fé e não por vista. Por isso eu te convido a se colocar em pé, você que pode, e vamos juntos orar com oração fervorosa. Vamos juntos disponibilizar o nosso coração em gratidão a Ele, porque nós estamos aqui porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga para alguém que está do seu lado: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para outra pessoa você vai dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome, Jesus, e é com ações de graças que aqui nós estamos, porque o Senhor tem sido bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Ó Senhor, tem o Senhor, ó Deus, investigado, sondado a nossa vida, porque tu és aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e nós te somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo quando as coisas, Senhor, parecem não avançar, mesmo quando as coisas parecem dar as costas a nós, mesmo quando, Senhor, ó Senhor, o mundo parece estar, ó Deus, contra nós, nós podemos continuar andando jubilosamente, porque nós hoje pertencemos ao Senhor, fomos enxertados em Ti, que é a videira verdadeira, e hoje vivemos pela Tua vida, Senhor, a Tua vida que é a vida que venceu a morte, a Tua vida que é a vida ressurreta, a Tua vida que é a vida santa, a Tua vida, Senhor, nós podemos viver por ela, celebrar o Senhor pela Tua vida. Nós o adoramos, Jesus, nós o bendizemos, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, não tem nos desamparado. Quando nos falta força, o Senhor nos dá. Quando estamos abatidos, o Senhor nos conforta e nos refrigera. Quando não temos forças para prosseguir, então o Senhor nos toma em teus braços de amor e nos leva e nos conduz, Senhor, sem que nenhum dos teus filhos fiquem para trás, sem que nenhum dos teus filhos caia no esquecimento. Senhor, nós te adoramos por nos congregar neste lugar, nesta noite. Nós o adoramos, Senhor, pelo Senhor, ó Deus, assim permitir que reunidos como povo do Senhor, pudéssemos estar para desfrutar da tua bondade, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua fidelidade, da tua misericórdia. Então, ora, vem, Senhor, e toma o seu lugar. Fique à vontade, faça como tu queres, encha a tua casa com a tua glória, até o ponto de nós, homens naturais, já não termos mais domínio, mas a glória do Senhor encha a tua casa, encha este lugar e tome o teu lugar de governo, Senhor. Faça como o Senhor quer, porque só tu tens as palavras de vida eterna, fonte de todas as bênçãos. Nós confiamos no teu amor, nós esperamos no teu amor. Tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Salvador e único Senhor e suficiente nas nossas vidas. Faça como tu queres, Senhor. Nós o adoramos e o bendizemos. Você pode dizer um aleluia? Aplauda ao Senhor, que Ele é digno.
Eu quero te convidar a continuar apresentando a sua vida diante do altar. Amém? Continue adorando o Filho do Deus vivo, o Verbo vivo, que morreu e ressuscitou por amor a mim e a você. E hoje Ele vive e está no meu e no seu espírito. Amém? Então eu te convido nessa noite. Você veio aqui neste lugar, foi para bendizer, foi para adorar ao nome do Senhor. Aleluia! Chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do
nada se compara a quem tu és. Tu és maravilhoso, tu és o conselheiro, o príncipe da paz, o Yeshua HaMashiach, o Deus Emanuel, o Deus Emanuel, aquele que não falha, aquele que não muda, o guarda de Israel. Ele é o Deus Emanuel. Será que você pode dizer isso? Ele é o Deus Emanuel, o Deus contigo, o Deus presente. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus Emanuel. Então diga, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Aleluia! Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela tua alegria. Obrigado, Jesus, porque é muito bom estar na tua presença. Não há lugar melhor, não há lugar melhor do que estar na tua presença, estar em adoração, em celebração, celebrando a vida que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar conosco, continuar nos proporcionando esse ambiente de adoração, esse ambiente onde a tua presença está. Que nós possamos se achegar a ti nessa noite, Jesus, e, Senhor, pegar de ti tudo aquilo que o Senhor nos tem dado e tem posto na mesa que há neste lugar. Que o Senhor seja conosco durante o restante dessa noite de adoração, em nome de Jesus. Amém. Estás aqui, eu sinto sua presença. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando a sua graça. Adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este, diga mais uma vez, caminho. Caminho em meio ao deserto,
Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus, este é o meu Deus, caminho em meio ao deserto. Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Diga mais uma vez, Ele é o caminho. Caminho em meio ao deserto. Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto. Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração. Adora-te, adora-te. Estás aqui, manifestando seus milagres. Adora-te, adora-te. Estás aqui, sarando as feridas. Adora-te, adora-te. Estás aqui, é real sua presença. Adora-te, adora-te. Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto. Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto. Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto. Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Ele é um Deus de provisão. E esse Deus de provisão, Ele provê tudo. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Tudo aquilo que é essencial na sua vida. Esse Deus de provisão, Ele está pronto a te entregar. Mas é necessário você passar por esse caminho de deserto, confiando que existe um Deus Emanuel, um Deus presente que não falha, que não dorme, que está te guardando em todo tempo. É necessário você passar por esse caminho de deserto, confiando que Ele tem um amor imensurável que dura para sempre. E nessa noite não é diferente. Nós acabamos de cantar que é real a sua presença. E eu quero te dizer, é real essa presença. Essa presença, ela é real. Não é um conto, não é um conto de fada que você conta para uma criança, não. É algo real, é algo palpável.
E você pode sentir essa presença nessa noite, mas é necessário você render por completo o seu coração a Ele. É necessário você se achegar aos pés do Senhor, assim mesmo como você está. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós precisamos ser perfeitos para se adentrar no Santo dos Santos. O Senhor, Ele não quer isso. Ele quer o nosso coração quebrantado, contrito, rendido. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor, Ele não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Ele conhece e esquadrinha o nosso coração. E é isso que Ele procura, um coração rendido e prostrado. Então comece a oferecer o seu coração a Ele. Aleluia. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Diga isso. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura. Todo o poder está em suas mãos. Enquanto você canta isso, enquanto você declara essa canção, vai abrindo seu coração a Ele. Vai dando lugar para que o Espírito Santo, Ele venha e faça morada no seu interior. Porque Ele enxuga toda lágrima, Ele restaura todo o coração. Porque Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus.
nos faça entender que não há outro Deus semelhante nem que se compare a ti, Jesus. Nos faça compreender que és o Emanuel, o caminho, a verdade e a vida. Sim, este é quem tu és. Sim, este é quem tu és. Sim, este é quem tu és. Oh, aleluia. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é Senhor quem Jesus, tu és. nós te louvamos, Deus, pois cremos no teu poder. Aleluia. Pois sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais Aleluia. do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso nós queremos te louvar e te bendizer nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar, amados. Boa noite a todos, amém? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante nas nossas vidas em nome de Jesus. Gostaria de convidar você que pode, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, aleluia. O Senhor é bom, amém, igreja? Segundo 1 Samuel, capítulo de número 2, e eu gostaria de ler a partir do versículo de número 27. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando o israelita ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a êstola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velhos nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobreviver a teus filhos, a Hofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. O jovem Samuel, capítulo 3, versículos 1 a seguir. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar
Costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ele esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos os que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à tua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome, nós clamamos a ti, para que o Senhor continue se manifestando a cada um de nós por meio da palavra viva, através da palavra poderosa que não volta para trás vazia, Senhor, até o ponto aonde possamos, ó Deus, entender qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem o controle desta reunião, o Senhor tem o poder sobre as nossas vidas, e agindo o Senhor, nada e ninguém poderá impedir. Então, amado Deus, nós nos sujeitamos completamente ao Senhor nesta noite e à tua palavra. Que toda distração, Senhor, que toda dúvida, incredulidade, Senhor, que tudo aquilo que não procede do Senhor não tenha lugar nesta reunião e nas nossas vidas. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Todos nós talvez já ouvimos falar um pouco a respeito desta família, de um sacerdote chamado Eli, que tinham 2 filhos, Hofni e Finéias. E a Bíblia diz, queridos, que Hofni e Finéias, eles não agradavam ao Senhor na sua maneira de viver. O sacerdote Eli, queridos, ele estava ali, mas muitas vezes fazia vista grossa para tudo aquilo que os seus filhos faziam. E os pecados de Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, eram muitas vezes roubar as ofertas que os filhos de Israel levavam para adorar e a sacrificar ao Senhor. Também a Bíblia diz que Hofni e Finéias se prostituíam com as mulheres na porta do templo do Senhor, e tudo isso foi desagradando ao Senhor, até o momento que Deus ele levantou um homem de Deus, para profetizar a respeito da casa do sacerdote Eli e da sua casa. Como nós lemos no capítulo de número 2, versículos 27 a seguir, veio um homem e começou a profetizar dizendo: na verdade tinha eu dito que eu conservaria toda a sua descendência no encargo sacerdotal. A pastora Melissa, na abertura dessa reunião, ela falou um pouco sobre o sacerdote, sobre o papel sacerdotal de ministrar, de servir ao Senhor, de expressar o Senhor. Então esse era o encargo, e Deus havia chamado Eli juntamente com toda a sua família para adorar, para queimar incenso, para representar o povo, para abençoar o povo. Só que, queridos, as coisas começaram a sair fora do eixo,
E é justamente sobre isso que o Senhor ele me trouxe nessa noite a falar um pouco, as consequências da falta de honra ao Senhor. Amém? Obrigado. As consequências da falta de honra ao Senhor. No capítulo de número 2, versículo 29 de 1 Samuel, diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Olha só, Deus havia estabelecido uma maneira de adorar, de levarem as suas ofertas e os seus sacrifícios, e Deus fala assim: por que vocês estão pisando os pés? Vocês estão tomando, vocês estão tornando indiferente aquilo que as pessoas estão fazendo, por que isso? Aí ele continua dizendo ao sacerdote Eli: e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo? Olha só, queridos, o que Deus ele fala a Eli: e tu? Nesse momento Deus ele está se dirigindo diretamente a quem? A uma pessoa, ao sacerdote Eli: e tu, por que honra mais aos teus filhos do que a mim? Para vos engordardes das melhores das ofertas dos filhos de Israel. Às vezes, queridos, nós falamos que Hofni e Finéias foram filhos desleais ao Senhor. Às vezes nós criticamos os filhos de Hofni e Finéias. Porém, queridos, Eli, ele tinha autoridade sobre a vida dos seus filhos, ele tinha uma autoridade perante o Senhor, o governo estava em suas mãos, era ele quem deveria determinar como tudo aconteceria, e se houvesse alguma coisa errada, quem deveria disciplinar, exortar, repreender, e até excluir desse lugar de privilégio, que era de estar dentro da casa do Senhor, do tabernáculo, era Eli. Mas o Senhor então olha para Eli e diz: e tu? Quando o Senhor diz e tu, essa palavra ela pesa muito para cada um de nós. E nós, como temos honrado ao Senhor? Você já parou para pensar um pouco a respeito do seu relacionamento com Deus? Você já parou para pensar que lugar que Deus ocupa na sua vida? Qual é a importância que Ele tem na sua vida? Em uma ordem, por exemplo, de prioridades, qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Ele está em primeiro lugar em tudo, desde o momento em que você acorda pela manhã até o momento que você vai se deitar, tudo Ele está em primeiro lugar. Tudo quanto você faz, você busca a direção dEle, você invoca Ele, você pergunta para Ele: o Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Quando você está em um ambiente e as coisas elas não estão da maneira que agradam ao Senhor, qual é o seu posicionamento? Aonde você exerce autoridade na sua casa, você que é pai, você que é mãe, como você tem manifestado e exercido uma autoridade em Deus? Porque, queridos, às vezes nós olhamos para Eli e dizemos: Eli, ele era o sacerdote do Velho Testamento, ele era alguém que tinha uma responsabilidade de adorar e sacrificar ao Senhor. No Antigo Testamento, queridos, e nós precisamos prestar atenção nisso, Deus ele estabelecia aqueles que seriam sacerdotes na sua casa. Os descendentes de uma tribo chamada Levi ficaram responsáveis, queridos, pelo serviço sacerdotal, pelo serviço levítico, o serviço de adorar, de sacrificar, de cuidar dos utensílios da casa do Senhor, do templo. Porém, hoje está totalmente diferente, porque Jesus ele se tornou o sumo sacerdote, e ele tem feito cada um de nós sacerdotes. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, para que a gente possa entender, lá no Novo Testamento, no finalzinho já, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, nós vamos ler o capítulo de número 2, 1 Pedro capítulo 2, todos encontraram, amados? Livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versos 1 a seguir, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, que é a palavra,
para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Versículo de número 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha só, queridos, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, fala a respeito da casa espiritual. Quando o Senhor ele chama os discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, Pedro ele tem uma revelação dizendo que o Senhor era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus olha para Pedro e diz: olha, bem-aventurado tu és, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu. Então eu te digo que tu és pedra, e sobre estas pedras eu edificarei a minha igreja. No momento da edificação da igreja, Pedro, queridos, ele ouve o Senhor dizendo que ele seria um instrumento da edificação da igreja. Seria através da vida de um homem que o Senhor iria estabelecer a sua igreja. Não é um templo de 4 paredes, mas a igreja é um homem que recebeu a dispensação de Deus e se tornou a sua morada, a sua casa favorita. Então é isso que aqui também na sua carta, Pedro ele está dizendo que nós antigamente não éramos povos, mas agora nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? Ele estava dizendo que nós éramos perdidos e forasteiros, mas agora nós nos tornamos cidadãos do reino do Senhor. Ele está dizendo que nós somos como pedras vivas, que nos tornamos a morada do Senhor e um sacerdócio real, aleluia. O que o Senhor está dizendo agora para nós? Que nós, cada um de nós, não é o pastor ele tem autoridade, ele tem um encargo de ministrar a palavra, de apacentar, ele tem um encargo de ensinar, mas esse encargo sacerdotal, ele então já não é mais somente do pastor, da pastora Melissa, de alguns que fazem parte de um ministério específico, como ministério de louvor. Esse encargo, querido, se tornou da igreja. A igreja se tornou o sacerdócio real do Senhor na terra, que tem a função de expressar o Senhor, de glorificar o nome do Senhor, de fazer uma ponte, levando as pessoas para o Senhor, e também trazendo Deus até a vida das pessoas, como? Por meio da expressão. Então, queridos, quando nós nos voltamos lá para o livro de 1 Samuel, e nós estamos então falando a respeito da figura de um homem, de Eli, que até então era o sacerdote. Deus olha para esse homem e diz: e tu que tem honrado muito mais aos teus filhos do que a mim. Então, queridos, qual tem sido o nível de honra nosso para com o Senhor? Será que, assim como Eli, nós temos priorizado homens? Será que assim como o sacerdote e Eli, nós temos priorizado coisas materiais, bens materiais? Será que assim como o sacerdote Eli, nós temos olhado muito mais para as nossas necessidades e temos sido tão egoístas, tão egocêntricos, tão individualistas, pensando somente em nós, desprezando muitas vezes assim o Senhor?
desprezando assim o chamado de Deus para com as nossas vidas. Quando a Bíblia fala lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, que nós somos a casa de Deus, o sacerdócio real, ele diz que nós somos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes diz respeito a falarmos a respeito do Senhor Jesus Cristo, e não somente em palavras, porque falar é fácil, falar que Deus é bom é fácil, falar que Jesus ama o próximo é muito fácil, falar que Deus quer abençoar é muito fácil, mas nós, queridos, devemos viver essa realidade, e as pessoas elas precisam conhecer Deus através de nós, por meio de uma expressão, e não mais por meio de uma palavra. Por isso ele diz que nós temos que oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus. Por isso ele diz que nós precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o nível que você tem honrado a Deus? Deus ocupa realmente um lugar de honra. Honra significa dar o que é devido a quem é devido. E a Deus, queridos, Deus é digno do nosso primeiro e último dia, do nosso respirar. Ele é digno, sabe, queridos, de todas as nossas atitudes. Ele é digno de fazer parte de todas as nossas escolhas. Afinal de contas, é Ele que tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Afinal de contas, é Ele que tem pensamentos de paz. Afinal de contas, é Ele que tem, queridos, planos perfeitos. Afinal de contas, os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. E como nós temos honrado? Vamos continuar lá no livro de 1 Samuel. Agora eu quero ler o versículo de número 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. A palavra do Senhor diz assim: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha só a promessa de Deus para Eli. Eli, queridos, significa em hebraico, aquele que é elevado, significa meu Deus. Quando Deus ele nos chama, queridos, Ele não nos chama para sermos escória da sociedade. O Senhor ele não nos chama e não nos dá a sua vida para nos tornarmos instrumento de vergonha, para nos tornarmos, sabe, queridos, um instrumento de escárnio para com Ele. Não, Ele nos chama para nos honrar, para nos colocar em um lugar elevado, porque é uma promessa do Senhor para com a igreja. A Bíblia diz que Ele ergue do monturo o necessitado, para fazê-lo assentar entre os príncipes e os príncipes do seu povo. Livro de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz que Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Então não faz parte do plano de Deus para as nossas vidas, do chamado de Deus para as nossas vidas, sermos oprimidos, sermos humilhados e sermos envergonhados. Porém, queridos, são o nosso posicionamento, as nossas escolhas, a maneira como nós escolhemos viver, que vai determinar aquilo que nós vamos viver em Deus. Vamos continuar, a parte B do versículo 30, diz assim: porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Olha só, queridos, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Queridos, aqui está uma chave para que eu e você possamos andar em vitória. Aqui está uma chave, queridos, que pode mudar completamente a nossa vida, que pode nos colocar em um lugar onde a gente comece a receber de tudo aquilo que Deus é, tem e faz.
Aqui está uma chave, queridos, que muda completamente, de repente, a nossa sorte de bênçãos. Se nós talvez não estamos desfrutando de uma plenitude em Deus, se nós não estamos vivendo um tempo de fartura, se nós não estamos prosperando em muitas áreas das nossas vidas, nós precisamos então considerar como tem sido o nosso viver. Será que talvez algumas coisas não têm sido consequência de uma desonra a Deus? Será que talvez, queridos, algumas coisas que nós temos vivido e colhido, que não gostaríamos de viver e nem colher, não estão relacionados com um mau posicionamento em Deus? Porque Ele disse: aos que me honram, eu honrarei. Olha só, todos nós, amados, desejamos ser honrados pelo Senhor. A honra, como nós falamos, é dar o que é devido a quem é devido. E o Senhor, Ele tem muitas coisas para nos dar. Ele veio para nos dar vida em abundância. Ele veio, sabe, queridos, para nos fazer prosperar. Mateus 6,33, Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele diz no Salmos de número 37, versículo de número 4 e 5, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se nós, queridos, formos desfrutar do Novo Testamento, nós vamos ver que existem muitas promessas para cada um de nós, mas não adianta nós reivindicarmos todas essas promessas se não houver um posicionamento. A honra ao Senhor é que determina a bênção do Senhor, não são sacrifício. Às vezes, queridos, nós temos tentado barganhar com Deus, temos oferecido ao Senhor muitos sacrifícios, dias de abstinência de alimento, jejum, momentos longos, períodos longos de oração. Às vezes nós temos até procurado ofertar uma oferta generosa, em espécie, em dinheiro, em bens, mas, queridos, se não houver um alinhamento com o Senhor, nada disso fará com que o Senhor mude também a sua maneira de agir para conosco, porque o Senhor, Ele está dizendo claramente ao sacerdote ali: por que você honrou mais aos seus filhos? Às vezes, queridos, nós honramos mais tantas coisas, e até materiais. Às vezes um carro, por exemplo, ele tem maior honra do que o próprio Senhor, porque gastamos tempo lavando ele quase todos os dias, encerando, passando aspirador, colocando cheirinho, e cuidando dos detalhes, e passando pretinho na roda para ficar bonito, e cuidamos para não pegar sol, para não pegar chuva, e colocamos aqui e ali, gastamos horas e horas. E o Senhor? E a palavra do Senhor? E o seu tempo para você ouvir ao Senhor? Para você entender a maneira pelo qual Deus deseja ser servido e adorado por você? Não é de qualquer jeito. Às vezes, amados, nós levamos a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, levamos de qualquer maneira, empurramos com a barriga. Eu sou da igreja A, B ou C, eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja outros dias, eu vou agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Deus, Ele tem feito realmente, e isso é pura misericórdia de Deus. Ele não tem nos dado aquilo que merecíamos, que talvez seria condenação, seria um juízo, mas Ele tem manifestado a sua graça para cada um de nós. Ele tem nos dado mesmo sem merecermos. Aleluia. E isso fala, queridos, do seu amor para conosco, do desejo que Ele tem de que cada um de nós sejamos constituídos e transformados pela renovação de um entendimento, conforme Romanos 12, 1 e 2, para que então nós possamos experimentar uma vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável ao meu e ao seu respeito. Ele tem. Ele pode mudar a nossa sorte de bênção. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a respeito de uma mulher pecadora, e Jesus estava na casa de uma família religiosa, havia sido convidado para uma refeição em um tempo de comunhão, e esta mulher, queridos, quando soube que Jesus estava neste lugar, ela não havia sido convidada, mas ela foi naquele lugar. Ela não tomou lugar à mesa, mas ela ficou embaixo da mesa, e ali ela começou a adorar e a honrar ao Senhor. Ela começou a chorar e lavar os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas. Ela ungiu os pés do Senhor com uma essência preciosa, enxugou os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos.
De repente, aquele homem que via essa mulher disse: olha, se realmente ele fosse Senhor, fosse profeta, saberia quem é esta mulher. Jesus chama este homem e disse: irmão, olha, eu entrei na tua casa, você não me deu ósculo, você não me saudou com beijo. Eu entrei na tua casa, você não ungiu a minha testa. Eu cheguei na sua casa e você não lavou os meus pés, não ungiu meus pés. Porém, essa mulher tem feito com excelência. E então, queridos, essa mulher, até então, ela era uma mulher pecadora. Mas o Senhor disse para esta mulher: a quem muito ama, muito se perdoa. Vai, estão perdoados os seus pecados. Essa mulher recebeu graça, essa mulher recebeu a misericórdia do Senhor, ela foi honrada pelo Senhor, porque em um lugar onde ela era desprezada, o Senhor a exaltou, e disse: esta mulher, ela é digna sim da minha presença, ela sim tem uma vida de adoração, um coração muito mais voltado para mim, do que você com o seu sistema religioso falido. Ela foi honrada pelo Senhor. Como o Senhor diz: aos que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. O que nós queremos? A honra ou o desprezo da parte do Senhor? A primeira pergunta que eu fiz é: como nós temos honrado ao Senhor? Guarde isso no seu coração. Como você tem honrado ao Senhor? Ele tem tido a primazia na sua vida? Você tem procurado agradar a Ele antes de agradar a homens e até agradar a si mesmo? E outra pergunta que eu faço para que a gente possa orar: será, queridos, que as nossas atitudes nos levarão a sermos honrados por Deus ou desmerecidos dele? Desmerecidos do quê? Da sua graça. Desmerecidos do quê? Do seu amor. Desmerecidos do quê? Do seu poder, que pode restaurar todas as áreas das nossas vidas, que pode trazer a cura. Às vezes, amados, nós estamos nos relacionando com Deus de uma forma ilegítima, um relacionamento muito mais interesseiro, porque nós queremos o seu favor, porque nós queremos a sua bênção, porque nós suplicamos para que Ele faça. Ele pode fazer? Pode, mas Ele fará, queridos, quando nós colocarmos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Então não é negociando, mas é honrando ao Senhor. Enquanto o ministério de louvor se prepara, eu quero convidar a pastora Melissa, que também desejou manifestar algo diante dessa palavra, para que a gente possa em seguida adorar ao Senhor e orar e honrá-lo a Ele, com tudo o que temos e com tudo o que somos. 3 perguntas, queridos: como nós temos honrado? A segunda: o que nós queremos receber do Senhor? A honra ou queremos ser desmerecidos dele? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vocês conseguem ver o Senhor falando desde o início da reunião? Eu fico muito maravilhada com isso, porque quando meu marido está preparando aqui a palavra, eu não sei de nada. Nós oramos e nos colocamos na disposição do Senhor. E todas as vezes nós conseguimos ver que do início ao fim da reunião o Senhor fala conosco, né? Eu fico muito maravilhada. E eu fiquei ali atrás prestando atenção. E aqui ele repetiu também: o Senhor é bom e misericordioso. E nós iniciamos a reunião com esse falar, que o Senhor é bom e misericordioso. Que nós estamos aqui exatamente porque Ele é bom e misericordioso. E aí o Senhor nos aborda com essa chamada de honra, meu Deus, de sabermos honrar ao Senhor. E eu fiquei ali muito maravilhada ouvindo o Senhor. E o Senhor também, Ele me dizia assim, lá, conforme você ia fazendo a pergunta, amor: o que honramos mais do que o Senhor? Para respondermos isso para nós mesmos, nós temos que analisar o que nos rouba do Senhor. O que nos rouba do Senhor? Porque aquilo que nos rouba do Senhor, com certeza, é o setor por onde nós não estamos conseguindo honrar o Senhor. O que nos rouba do Senhor? As preocupações, o conforto, aquilo que julgamos estar em falta na nossa vida. Você já percebeu que essas situações nos roubam do Senhor? Você já percebeu que se a gente der mais espaço
para essas situações, nós vamos deixar de honrar o Senhor e vamos ser defraudados, roubados. Vamos ter a presença do Senhor, aquela graça, aquele conforto, aquele refrigério. Nós vamos ter isso roubado de nós. Sabe, antes de estar aqui na reunião, algumas coisas, semana passada, né? Essa semana que passou agora, o Senhor deu uma palavra, se eu não me engano, na reunião de quarta-feira, sobre ameaças que vamos sofrendo na vida. E antes de eu vir aqui, algumas ameaças, sabe, vieram até mim. E as ameaças de Satanás sempre vêm produzindo mentiras, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele lança suas setas na nossa mente, ele lança os dardos inflamados na nossa mente. E ele se aproveita da nossa fragilidade, e ele forma aquele pensamento, lança na nossa mente, e a gente começa a acreditar. E, meu Deus, é assim mesmo. Meu Deus, eu acho que eu não sirvo para nada. Meu Deus, eu acho que eu não sirvo para ninguém. Meu Deus, eu acho que ninguém olha para mim. Deus não está olhando para mim. E começa a vir aqueles pensamentos: eu acho que eu não vou vencer. Meu Deus, eu acho que aquela situação vai me derrubar. E ele começa a fermentar na nossa mente. Se dermos espaço, com certeza aquilo nos impedirá de honrar o Senhor. Então, aquilo que te rouba, o que te rouba? O que tem ocupado o primeiro lugar da sua vida, impedindo o Senhor de ocupar esse lugar de honra, de ter honra na sua vida? O que são? São as preocupações? É o conforto? Tem gente que quando está tudo bem, confortável também, tem poder daquela situação roubar a pessoa do Senhor. É alguma coisa que você julga que você não tem? Eu quero dizer que assim como ele falou no início da reunião, ele continuou falando agora no decorrer da palavra. E ele diz que o que ele quer é encher a casa dele da glória dele. O que ele quer é nos encher da glória dele, até o ponto daquilo que nos rouba, que nos impede de honrá-lo, caia por terra, se desfaça, venha se desvair da nossa vida. Aquilo que nos rouba, hoje o Senhor quer mudar. Hoje o Senhor quer prender esse ladrão aí. Hoje Ele quer sentenciar este ladrão da minha e da sua vida, que tem nos impedido de honrarmos o Senhor. Sabe por quê? Porque à medida que Ele nos encher da sua glória, e glória, quando fala de glória, está dizendo que a revelação, a manifestação de tudo que Deus é. Ele está dizendo: ei, eu quero te encher do pleno conhecimento de quem eu sou. Eu quero te encher de tudo aquilo que você é. E Ele quer que você conheça, que você o conheça como Ele sendo a sua cura. Ele quer que você o conheça como Ele sendo o seu refrigério. Ele quer que você o conheça sendo a sua provisão. Ele falou aqui isso já no louvor. Ele quer que você o conheça como seu auxiliador. Ele quer que você o conheça como a luz. Ele quer que você o conheça como a sabedoria. Ele é o caminho, Ele é Deus. Desde o início da reunião, eis que o Senhor está arando a terra dos nossos corações, está nos chamando a atenção e dizendo: ei, você está nesse lugar de roubo. Alguma coisa ocupou o meu lugar de primazia na sua vida. O que tem ocupado o lugar de primazia na sua vida? Nenhuma preocupação é maior do que Deus. Nenhuma situação é maior do que Deus. Não tenha falta que seja maior do que a presença dEle na nossa vida. Não tem fraqueza que continue ali nos escravizando quando Ele é Deus na nossa vida. Não há roubo, não há nada que possa nos parar, nos impedir, nos aprisionar, nos colocar num lugar de desmerecimento, porque é isso que a palavra diz essa noite. Aqueles que não me honram serão desmerecidos. E o único que deve ser desmerecido na minha e na sua vida é Satanás. O único que deve ser desmerecido na minha e na sua vida são as mentiras deste mundo,
as mentiras deste século, o príncipe dessa era, o nosso homem orgulhoso, o ego, esse sim deve ser desmerecido. Ao contrário disso tudo, nós somos sacerdotes do Senhor, fomos feitos casa de Deus. Ao contrário disso tudo, nós fomos colocados num lugar de honra juntamente com o Senhor. A palavra diz que nós fomos enxertados nele mesmo, e é dele mesmo, pela vida dele mesmo, que hoje nós vivemos, que hoje nós existimos, que hoje nós trabalhamos, que hoje nós estamos aqui reunidos como filhos de Deus, porque este é o poder que nos foi dado. Então nós não podemos aceitar menos do que isso. Nós não podemos aceitar menos do que honrarmos ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, aplicando toda a diligência, aplicando todo o esforço, aplicando toda a renúncia, porque nada é maior do que Ele na minha e na sua vida. E se chegamos até aqui, nós reconhecemos que chegamos por causa da sua intervenção divina, que chegamos porque Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem trabalhado a meu e seu favor. Por que não olharmos para esse trabalhar? Por quê? Por que acharmos que isso é pouco, se isso até agora tem sido tudo, né? Tudo para nós. Isso é tudo que nós temos. Isso daqui perece. Isso daqui perece. O rostinho bonitinho perece. Isso daqui tudo perece. Mas a vida que carregamos hoje, ela é eterna. E é por essa vida que a igreja tem andado nessa terra. E é pela vida daquele que vive e reina, que venceu a morte, que nós temos trabalhado, que nós temos vivido, que nós temos produzido, que nós temos governado. É pela vida daquele que governa todas as coisas. É pela vida daquele que tem um nome que está acima de todo nome. Este nome é Jesus. E nós cantamos e declaramos: Tu és o caminho, Tu és o caminho, Senhor. Em meio ao deserto, Tu és o caminho. Oh, você está no deserto? Jesus é o caminho, querido. Ele é a luz da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a resposta. O que te rouba, não permita que isso continue ocupando esse lugar de primazia. Não permita que isso tenha poder de te desmerecer daquilo que você tem direito e herança em Jesus Cristo. Honre ao Senhor. Aplique força, determinação, objetivo. Há um tempo atrás, eu gosto de olhar no meu caderno e ver o que o Senhor tem falado. Há um tempo atrás, numa reunião de oração, Ele disse: para enfrentarmos um tempo de crise, sem nos desviarmos, é necessário andarmos por propósito. É necessário termos prioridade. E que Jesus permaneça, irmãos, sendo a nossa prioridade, amém? Que o Senhor encha a sua casa com a sua glória essa noite. Você é essa casa. Que você não saia daqui antes que a glória do Senhor tenha te enchido a tal ponto de você não andar mais por vista, mas andar por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele diz, por aquilo que é Ele que está fazendo na minha e na sua vida, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé então, em nome do Senhor Jesus. Você que pode, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você nessa noite a entender aquilo que Deus Ele tem preparado para você. Ele te escolheu com um propósito. Esta palavra que está sendo liberada nesta noite, ela está sendo liberada com propósito. O Senhor já sabia da intenção do seu coração de estar aqui nesta noite. Como bem falou a pastora Melissa, a direção que o Senhor deu a ela na abertura da reunião foi de falar do sacerdócio. A palavra que o Senhor me encarregou de liberar nessa noite foi sobre o sacerdócio. Porque o sacerdócio, queridos, somos nós. Nós fomos chamados e estabelecidos para sermos o sacerdócio santo do Senhor na terra. Ele nos separou como um povo de propriedade exclusiva dele. Ele marcou as nossas vidas. Ele está nos curando para sermos instrumentos para que Ele possa também curar muitos outros.
Ele marcou as nossas vidas para que através das nossas vidas outras pessoas conheçam a Ele. Ele quer estabelecer a vida e a bênção dele sobre as nossas vidas. Ele quer nos prosperar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos curar, Ele quer nos tirar de um abismo profundo, Ele quer nos colocar, queridos, em um lugar de vida e paz. Por isso Ele diz: aos que me honram, eu honrarei. A honra do Senhor será satisfazer você por completo, será remover toda a culpa, tirar a dúvida, tirar esse vazio. Ele deseja então, em nome de Jesus, te honrar. Sinta-se nesta noite ministrado pelo Senhor. Entenda que Ele quer te honrar, Ele quer nos honrar, Ele quer fazer mais. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelo século dos séculos. Aleluia! Então comece a adorar a Ele. Se talvez você não tenha honrado ao Senhor neste nível, você tem a oportunidade de refazer uma aliança com o Senhor, de se reconciliar com Ele. Você tem a oportunidade, queridos, de a partir de agora ter a graça do Senhor manifesta sobre a sua vida. Seja ministrado pelo Senhor em nome de Jesus. Se posicione nele nesta noite. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar, aleluia, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
Então diga: e se eu passar pelo fogo, eu não temerei. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Eu não temerei, eu não temerei. Aleluia! E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Meu Deus, meu Deus, No santo dos santos, meu Deus, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória,
sabe viver. E onde estiver, não importa como, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. É necessário você clamar. Corra para a fonte correta, porque tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. Tem muito mais. O nosso Deus, ele não é limitado conforme o nosso homem natural. Eu e você somos limitados, mas o nosso Deus, ele não é limitado. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. É muito mais. Será que você consegue compreender que ele tem muito mais? Muito mais do que aquilo que o seu pensamento humano pensa. Muito mais daquilo que o seu coração humano deseja. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Mas é necessário você ir à fonte correta. É necessário você percorrer o caminho correto, que te levará à vida eterna. A vida eterna é o nosso amado. É o nosso amado. É o nosso amado. Ele é insondável. Ele é onipotente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Oh, ele é Deus. Meu Deus. Ele não é limitado. Meu Deus. Ele não é limitado. Meu Ele não Deus. é limitado. Ele tem muito mais. Meu Deus. Ele tem muito mais. Nós vamos orar, amados. E nós sabemos que muitas vezes a desonra ao Senhor é uma condição que nós somos levados, seja pela necessidade, seja pela pressão, seja pelos nossos conflitos, mas é uma condição que nós somos muitas vezes levados. E às vezes nós não sabemos como agir. E invertemos muitos valores e fazemos algumas escolhas erradas. E muitas delas estão relacionadas com uma influência maligna. Porque desde o princípio de todas as coisas, Satanás, ele tentou seduzir a Eva, tentou destruir o propósito de Deus ali no jardim do Éden.
e começou a dizer: é certo que algumas coisas não são desse jeito. E então, através de uma mentira, Eva desonrou a Deus. Consequentemente, Adão desonrou a Deus. E foram desmerecidos de um lugar excelente que Deus havia preparado, que era o jardim no Éden. Se você observar nas nossas vidas, queridos, não é diferente. Porque às vezes somos tentados a termos aquilo que Deus ainda não quer nos dar, e Ele pode dar muito mais. E então começamos a negociar com os princípios e desonramos a Deus. Às vezes, queridos, somos levados pela ambição, pela ganância, por tantas coisas, e desonramos a Deus. Mas a maior honra que nós podemos dar a Deus é deixar Ele ser governo de forma absoluta nas nossas vidas, de todo o nosso ser. Seja Senhor da minha casa, seja Senhor da minha família, como o Senhor quer, quando o Senhor quer, aonde o Senhor quer. Permita que Ele faça as escolhas ao seu respeito. Isso é honra, porque a honra resulta na bênção do Senhor, mas a desonra, ela resulta em um desmerecimento de Deus. E ainda hoje nós falávamos de uma frase que ela tem sido muito constante nas nossas vidas, de um famoso, saudoso pastor, Myles Munroe, que ele diz que o maior fracasso do homem é ter um sucesso na tarefa errada, ou seja, naquilo que Deus não está, aonde Deus não é Senhor. Então, queira ser honrado por Deus, queira ser merecedor do favor e da graça de Deus, queira ser abençoado, queira ter vida eterna, queira ser salvo, queira ter paz no seu interior, porque nada se compara a uma paz. A paz excede todo o entendimento, e a paz do Senhor. Escolha esse lugar. Vamos orar. Amado Deus, o Senhor conhece os nossos corações, conhece, Senhor, cada um de nós que estamos presentes nesta reunião, onde o Senhor é governo, Senhor, aonde nós escolhemos não falar absolutamente nada que viesse de nós mesmos como homens. Nós invocamos o nome do Senhor, nós clamamos para que a palavra do Senhor ela se manifestasse no nosso espírito, para depois ser dispensada, Senhor. E o Senhor veio, ó Deus, então assim ministrando-nos, ó Deus, falando a respeito de um princípio de honra. Eu creio que quando o Senhor chamou a Eli, a sua família, o Senhor chamou-os para abençoar, e eles então eram merecedores de porções elevadas dos sacrifícios que os filhos de Israel levavam para adorar ao Senhor. O Senhor era a maior porção que existia sobre a vida do sacerdote. Todas as necessidades deles eram supridas pelo Senhor. Mas quando começou a haver uma quebra de princípios, uma desonra ao Senhor, quando os filhos de Israel foram impedidos de adorar ao Senhor de maneira intensa, com aquilo que eles haviam recebido da parte do Senhor, quando eles iam expressar a gratidão por tudo aquilo que o Senhor era na vida deles, haviam homens corrompidos que começaram a defraudá-los. Haviam homens, ó Deus, que usavam as suas posições para tirar proveito, Senhor. E um pai, muitas vezes, ó Deus, que se compadeceu de seus filhos e que, Senhor, não exerceu a autoridade, que passou a mão na cabeça de filhos que andavam errantes, Senhor, e se tornaram então coniventes ao erro dos filhos. Senhor, trouxe então ruína, porque a palavra do Senhor diz que nesse tempo, no tempo do sacerdote Eli, as visões do Senhor elas eram raras, a palavra do Senhor ela se tornou escasso, porque já não havia mais o prazer do Senhor se manifestar entre os seus filhos, e o Senhor trouxe juízo. Senhor, mas nós vemos que o desejo do Senhor é de nos honrar, é de nos abençoar, pois a tua palavra diz que aqueles que honrarem ao Senhor, o Senhor mesmo os honrará. A melhor honra não é aquela que vem de homens, e nós sabemos disso e entendemos perfeitamente, porque de homens nós podemos receber bajulações,
nós podemos receber aplausos, nós podemos ser engrandecidos aos olhos dos homens, mas do que adianta sermos exaltados da maneira e do ponto de vista humano e sermos reprovados e desprezados pelo Senhor, que é o autor da vida, que é aquele que tem poder de abençoar e de amaldiçoar, que é aquele que tem poder de transformar por completo a vida do homem. Nós entendemos sim, meu Deus, que o Senhor deseja nos abençoar, nos honrar e nos tornar merecedores de tudo aquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós e conquistado na cruz do Calvário, através do sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu este lugar privilegiado hoje como igreja, de sermos um povo santo, de propriedade exclusiva do Senhor, uma nação eleita, o sacerdócio real do Senhor. Meu Deus, que possamos então termos um posicionamento diferenciado, Senhor, para que nós possamos com os nossos olhos contemplarmos a honra do Senhor, pois a palavra do Senhor diz que muitos viriam, todos contemplariam a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor, daqueles que honram e daqueles que não honram ao Senhor. Senhor, a minha oração é para que nessa noite os teus filhos sejam colocados neste lugar de obediência, de fidelidade e de honra ao Senhor, para também pelo Senhor serem honrados. Que a vida dos teus filhos nessa noite sejam estabelecida a bênção do Senhor. É a nossa oração, Senhor, é aquilo que nós cremos, pois o Senhor nos chamou para isso. Por isso nós queremos te louvar, e como nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, neste lugar de intimidade, de comunhão, de desfrute da presença manifesta do Senhor, quem, Senhor, já honrou ao Senhor e viveu tempos aonde a honra do Senhor também se manifestou nas nossas vidas, não deseja outro lugar, porque nada se compara com o Senhor e com a sua glória. Senhor, assim nós oramos e cremos que o Senhor está mudando a nossa sorte de bênção. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, no poderoso e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Se você pode, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar por um minuto, amados, amém? Glória a Deus. Queridos, tudo isso que foi dispensado a nós hoje é muito significativo, e o Senhor, Ele deseja nos abençoar com toda sorte de bênção, amém? Então que você possa sair daqui desta reunião nessa noite com essa palavra no seu coração, com o desejo de honrar ao Senhor em um alto e elevado nível, em nome de Jesus. E eu já quero desafiar a você que está aqui nessa noite, que veio pela primeira vez, pela segunda vez, a estar conosco, desfrutando de uma palavra que te coloca em um lugar onde você se tornará poderosamente abençoado pelo Senhor continuamente, amém, queridos? Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada irmão aqui presente nessa noite, quem nos visitam pela primeira vez, quem já vieram outras vezes, sintam-se em casa. Este é um lugar de comunhão, é a casa do Senhor. Então você, como filho, tem parte nesta casa em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Quem porventura trouxe uma oferta ou o seu dízimo, o nosso gasofilácio fica ali no final da igreja, e você pode também honrar ao Senhor através das suas ofertas, com o seu dízimo, né? Os irmãos que nos acompanham dos seus lares, nós disponibilizamos uma conta onde também podem ser ministradas as ofertas e os dízimos, queridos. A honra ao Senhor, como nós falamos, é o que determina a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amados, a nossa próxima reunião será quarta-feira às 19 horas. E todas as terças-feiras nós temos uma sala de oração, uma reunião que é somente transmitida pelo Facebook, né? E eu sei que muitos têm acompanhado. Nessas últimas 2 semanas, né? Essas próximas 2 semanas, melhor dizendo, nós vamos mudar o horário desta live, desta sala de oração, para as 18 horas. Por quê, queridos? Porque no dia 11 de outubro, né? Nós temos um evento, nós faremos um evento para o Dia das Crianças, então nós estamos nos organizando para esse tempo. Nós vamos falar mais sobre esse evento um pouquinho mais para frente, né? Mas este dia 11 de outubro, que será um domingo, nós faremos um grande evento para as crianças do nosso município. Inclusive neste dia,
não haverá reunião, porque o evento será durante toda a tarde e se estenderá até parte da noite. Então a reunião vai ser este evento para as crianças. Então, lembrando, essas próximas terças-feiras, reunião de oração será às 18 horas, somente transmitida pelo Facebook, e quarta-feira e domingo permanece normal às 19 horas, e nós esperamos por todos os irmãos em nome de Jesus, porque nós temos grande alegria de desfrutarmos Cristo junto com toda a igreja. Amém, amados? Então vamos nos colocar em pé, agradecermos ao Senhor. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor e encerrar essa reunião, lembrando que infelizmente por causa da pandemia, né? Essa é uma norma que foi estabelecida nos decretos municipais. Nós não podemos nos saudar calorosamente, nos abraçarmos, né? Então os irmãos só no soquinho santo, né? Aleluia, né? Então não se sinta desprezado por isso, se sinta amado e cuidado pela forma que nós estamos nos saudando nesse tempo de pandemia, para o nosso cuidado e o cuidado com cada um de vocês em nome de Jesus. Amado Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo, por esta reunião, pela vida de cada família aqui representada, cada irmão aqui presente. Nós oramos para que o Senhor leve-os de volta aos seus lares, debaixo das mãos poderosas do Senhor. Senhor, que essa semana vindoura seja uma semana onde os teus filhos possam contemplar tanto o cuidado do Senhor, quanto o agir do Senhor, em todas as suas necessidades, em todas as decisões, em todo o posicionamento firme, mediante essa palavra que foi liberada aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor abençoe poderosamente cada lar e cada família aqui representada. Senhor, também consagramos nessa noite todos os dízimos e ofertas, para que haja um mantimento em tua casa. Que assim seja repreendido o espírito devorador, o migrador e o cortador, e o Senhor prospere o teu povo abundantemente. Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nós temos visto e cremos, e declaramos que o Senhor é a nossa suficiência, que tudo o que precisamos está em Ti. Por isso é que nós te exaltamos e te glorificamos por esta reunião, por esta noite de comunhão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do amado Deus, a comunhão do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a alegria do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. E todos nós dizemos amém. Deus abençoe, nós estamos encerrados. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.